Deus abençoe a cada um. Nós vamos ler em Mateus capítulo 24, verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Como sempre, vamos batendo mais um pouquinho naquela tecla que vocês já conhecem para poder ouvir bem o som, o precursor e a vinda. E nós temos que pensar em geração. Acho que é uma coisa boa pensar em geração, porque cada vez que Deus trabalha, se Ele tem um precursor, o precursor e o precursado, eles vivem na mesma geração. É a geração que Ele manifesta. Aprendemos que nos dias de Cristo foi assim também. João Batista estava ali como precursor, Jesus o precursado. João Batista o precursor, Jesus a vinda. E assim estavam na mesma geração. Aprendemos que em cada época houve um tipo de geração. 120 anos, aprendemos a geração de Noé. Depois tivemos na Babilônia uma geração 70 anos. Agora, daquele tempo, irmão Brana estava falando sobre esta geração que Jesus Cristo disse em Mateus 24, 34, que não passará esta geração. Jesus Cristo estava falando da geração do irmão Brana, do tempo do irmão Brana. Que aí o irmão Brana e os judeus estavam naquela mesma geração. Eu tenho aqui um parágrafo, uma parte, Instruções de Gabriel a Daniel, 98, que o irmão Brana diz: há uma velha geração pentecostal que se levantou faz 40 anos. Se nós lembrarmos bem, a geração do povo pentecostal, nós aprendemos que é exatamente 1908. Depois nós temos a geração que começa a florescer, que não passaria aquela geração, 40 anos depois. Começou o pentecostalismo por volta de 1900, e em 1948, aquela geração já havia passado 40 anos. Aí começa uma geração de 48, e aí nós temos mais 40 anos, formando uma geração. Agora, você sabe que Israel, saindo e entrando em Jerusalém, isto é, saiu, esparramou, 2.500 anos, ficou fora de sua pátria. E em 1948,
Israel retorna para a pátria novamente. De 1948, nós temos aí mais 72 anos para chegar ao ano que nós estamos vivendo, certo? Quem sabe matemática é simplesinho isso aí, né? Mas para você ver, não é esta geração. Você não pode tomar a geração que William Branham falou. Os pentecostais foi levantado a uma geração 40 anos atrás. Aí você pega a próxima geração, vai falar que ela dura mais de 70 anos. Não pode. Então, para cumprir aquelas palavras do próprio Jesus, que ele disse que não passaria a geração que visse a figueira brotar. A figueira brotar era Israel retornando para a sua pátria. E todos vocês sabem que Israel retornou em 48. Com mais uma geração, nós teríamos que ter a vinda do Senhor. Eu quero que você compreenda, a vinda do Filho do Homem te prepara para o rapto. Quando o irmão Branham diz que a vinda do Senhor é o rapto, ele está mostrando para nós que esta vinda que Deus materializou em um homem, em Apocalipse 10, estaria nos preparando para o rapto. Não adianta você pegar e pensar que a vinda e o rapto foi lá atrás, em 63. Não tem base para isso, nem na Escritura, nem nos acontecimentos, nem nas profecias, nem na mensagem do profeta, nem na Bíblia Sagrada. Não tem. Mas aqueles dias do precursor, o profeta do século 20, 262, presta atenção que eu vou ler para vocês. Aquele que vos rejeita, a mim me rejeita, disse Jesus. Ainda segue sendo a palavra do Todo-Poderoso. Assim como ele diz que não passará esta geração sem que tudo aconteça, então não podia passar a geração de 40 anos, mais 48, sem Jesus vir como Filho do Homem, para cumprir Mateus 24. Você tem que ligar Mateus 24, depois você vai ter que ligar com Apocalipse 10 e ligar com 1 Tessalonicenses 4,16. Não é nem 4,17. 4,17 é rápido. 4,16 é o mesmo Senhor descerá do céu. Esse mesmo Senhor descendo do céu era Cristo, que desceu do céu em 28 de fevereiro de 1963. Estamos batendo nisto porque precisa ser falado sobre estas coisas. Vocês não podem ser ignorantes acerca desta vinda do Filho do Homem, que é a vinda do entremeio, para poder te preparar para o rapto. Ninguém tem uma mensagem para nos preparar para o rapto, senão a mensagem que vem de William Branham. Isto nós estamos certos. Ninguém tem. Ninguém tinha uma mensagem para preparar para Jesus entrar em cena, senão João Batista. Ninguém tinha uma mensagem para preparar o povo, para entrar nos selos, senão William Branham. Nós aprendemos isto. Os selos é Cristo. Ao nascer do sol 202. Não pode perder isto. Então, se os selos é Cristo, o precursor veio para introduzir os selos. Cristo, a revelação, o que ninguém importou com esta introdução desde o tempo que o irmão Branham esteve na terra, a manifestação do Filho do Homem numa carne profeta.
Irmão Branham continua dizendo aqui no Profeta do século XX, 262, as poderosas experiências na vida do irmão William Branham, que o escritor, o irmão Liveio, estava falando sobre ele, exatamente no tempo que o irmão Branham ainda estava vivo, foi escrito o Profeta do século XX. São muito numerosas e bíblicas para ignorá-las, tudo o que aconteceu na vida de William Branham. Tomemos, por exemplo, quando ele estava batizando no rio Ohio, onde mais de 4.000 pessoas viram a coluna de fogo descer. Olha como Deus vem vindicando cada mensagem. Tem uma coluna de fogo para vindicar a mensagem do profeta em 1933. Certo? Uma voz saiu daquela nuvem e falou dizendo-lhe: como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, assim tua mensagem. Tem alguém que quer colocar que Branham foi o 7º anjo de Apocalipse 3,14, e depois nós vamos ter outro anjo de Apocalipse 10,7. Olha, o irmão Branham mesmo mostrou isso para nós, Senhores, a este tempo, 204 a 206, ele diz que o mensageiro a Laodiceia é o mesmo de Apocalipse 10. Então você quer colocar alguém mais? Não cabe. Apocalipse 3,14 em diante é o mesmo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Então você não pode separar. Quando você separa, aí você coloca um outro pregador para vir e revelar os selos, para revelar trovões. Aí você coloca um outro pregador que fala mal, xinga todo mundo e acha que tem uma mensagem. Você não tem uma mensagem porque xinga as igrejas. Nem eu tenho uma mensagem por xingar as igrejas. Tem que ter uma mensagem que é a vindicação de Deus no dia que a gente vive. Então, este profeta, segundo o que nós temos na revelação, porque quem revelou os selos, eu não conheço outro homem. Não conheço. Nunca li livros de outro homem que revelou os selos. Branham tinha lido o livro, aquele livro dos Adventistas, que tinha falado sobre os selos. Mas aquilo não era realidade. Quando veio a revelação, o profeta diz, era diferente do que pensávamos, que o irmão Branham pensava igual o Smith. Mas não era. Irmão Branham diz, é diferente, a revelação veio diferente. Assim, a vinda de Cristo agora é diferente do que o povo pensa. Não poderíamos ser arrebatados com as mensagens denominacionais que temos. Teríamos que ter uma mensagem, e esta mensagem, escrituristicamente, ela é de Mateus 24, 34 em diante. É uma mensagem que entra numa geração que os judeus foram para a sua pátria em 48 e até 88 o Filho do Homem tinha que vir e revelar sua palavra, manifestar a sua vinda. Ele tinha que vir, ou a sua mensagem seria errada, ou Cristo também não falou o correto no seu dia. Quando você reprova a vinda de Cristo em 1963, você está dizendo que Cristo mentiu, que Cristo errou. Por quê? Porque 40 anos tinha que cumprir estas coisas. Não passará esta geração que os judeus voltaram para a terra, que a figueira brotou. Não passaria esta geração. Hoje não é questão de figueira ter brotado. Hoje já faz 72 anos. Eles estão aguardando o Messias.
Mas o Messias veio há 2000 anos atrás e os pais deles o mataram. Agora o povo da mensagem está aguardando uma palavra de ressurreição, de revelação, de estrondo, e isto já veio lá atrás, no tempo do profeta, e eles não perceberam isto. Preste atenção, mais uma vez. Como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, assim tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. Agora aguarde, enquanto o precursor estava ali, o precursado chegou. Você pode ver que eles têm diferença, me parece que 3 meses. Eles estavam dentro da mesma geração. Lá eram 2 homens. Um homem profeta e um profeta Deus. O homem profeta João Batista e o homem profeta Deus, Jesus Cristo. Aqui, no entardecer, nós temos um homem profeta e uma manifestação de Jesus Cristo espiritual que desceu no Monte Pôr do Sol e não ficou parado lá em cima na nuvem, mas pisou no mar e pisou na terra. Então ele desceu. Aí que você vai encontrar o precursado descendo. E quando ele desceu, que ele pisou no mar, com o pé direito, com o pé esquerdo na terra, é ali que veio a revelação dos 7 selos. É ali que você tem Cristo é os selos. É ali que você vê a manifestação de Deus em seu profeta. Agora, o 7º anjo tinha que estar na terra naquele tempo daquela manifestação, quando o anjo forte, que é Cristo, pisou no mar e pisou na terra. O 7º anjo tinha que estar na terra. Por quê? Porque eles estão vivendo na mesma geração. É uma manifestação na mesma geração, como foi a manifestação de João Batista e de Jesus na mesma geração. É a manifestação também de William Branham, com a manifestação do Filho do Homem, e Jesus Cristo descendo para poder revelar os selos. Irmão Branham diz, o 7º selo o traz de novo à terra. Era no tempo dele. O 7º selo, quem era? Era o 7º anjo. O 7º anjo, o precursor, trouxe Cristo à terra para nós, através da revelação dos selos. Porque aquele 7º anjo, ele desceu no profeta. E aquele Cristo que estava, Jesus que estava dentro daquela nuvem, é o que pisou no mar e na terra. Então nós temos ali Deus materializando 2 vezes. O 7º anjo materializando no 7º anjo, que é o 7º anjo da nuvem descendo e materializando, certo? E o anjo forte descendo e pisando no mar e na terra. Ele estava materializando. E quem podia fazer isso? Só o 7º selo podia trazer Cristo de novo à terra. Lembra o parágrafo? É almas que estão em prisão agora. 207. Aquilo ali é quando ele está descendo e se materializando. 207. E 101 na tradução de Goiânia. Bom, é bom a gente saber disso. A brecha é 41. Como que vocês podem aplicar isso em outro tempo, meus irmãos? Escuta aqui. O precursor e a vinda. Você tem o precursor e a vinda. Aí o precursado está aí. Tinha o precursor João Batista e o precursado Jesus Cristo. Aqui nós temos o precursor, o 7º anjo, e o precursado, Cristo, os selos.
Por que vocês não entenderam os selos? Porque não entenderam Cristo, o mistério de Deus revelado. Revelado como? Revelado em carne. Vocês não entenderam. Então a brecha 41, você não pode mudar isso. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro. Irmão Brana diz que Cristo revelou os mistérios aquele dia na montanha. Como é bom a gente aprender isso, é a união invisível da noiva, que ele fala sobre isso, acho 249, que ele revelou aquele mistério na nuvem. Então, quando isso aconteceu, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Agora, escuta o que diz o nosso profeta. Agora, recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Meus irmãos, João Batista e Jesus, William Brana e Cristo outra vez. Lá no tempo de João Batista foi o alfa, foi no amanhecer. Aqui no tempo do sétimo anjo é o ômega, é o entardecer, é o cumprimento de Zacarias 14, 6 e 7. Esses dias anteriores, Lutério, Wesley e Pentecostes, a Bíblia diz que são dias sombrios, mas no entardecer haveria luz. E foi a luz que nasceu William Brana. Este capítulo de Zacarias 14, 7 fala do nascimento do profeta no entardecer. Agora eu quero repetir. Agora recordem, este sétimo anjo está. O sétimo anjo está no tempo que Cristo veio revelar os selos, o sétimo anjo estava ali na terra. Guarda isso. Se isso daqui entrar em você, você se converterá. Você verá que a vinda do Filho do Homem, no tempo do irmão Brana, o qual Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás com um precursor, agora Cristo veio há poucos anos atrás com um precursor outra vez, anunciado pela sua palavra. São Lucas 17, 26 a 30, é o anúncio de um profeta. Filho do homem é um profeta. É Cristo numa carne profeta. Estas coisas são boas, que eu sei que um parágrafo a gente estende, né? João era o profeta. A palavra sempre vem ao profeta. Ali Cristo, a palavra, veio manifestado em carne. O profeta, o precursor, ou o precursor e o rei, falando do tempo, lá do tempo de João Batista, o precursor, porque você sabe que ele foi conhecido também como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é conhecido antes que isso aconteça. Ele diz assim: o precursor e o rei se encontraram cara a cara. Quando Cristo foi manifestado, então João teve que diminuir. Quando Cristo foi manifestado no tempo do entardecer, Brana teve que diminuir. Quando Brana diminuiu, Cristo, os selos, apareceu. A revelação dos selos no tabernáculo Brana. É simples isto. Mas para isto, o seu mensageiro, o seu precursor, tinha que diminuir para que Cristo pudesse entrar em cena. Cristo é os selos.
Você vê como as pessoas estão sem Cristo. Elas estão sem os selos. Elas não têm a revelação dos selos. Elas não sabem o que tinha que acontecer para os selos serem revelados. Irmão Branham pregou. Ele mostrou na brecha o que tinha que acontecer. O último eleito tinha que entrar. A era tinha que terminar. O tempo acabar. E aí começava a revelação dos selos. Cristo entrava em cena. Você pode ver, quando você não quer os selos, você não quer Cristo. Mas você bate papo que você tem Cristo. Mas você não tem Cristo. Cristo é os selos. Almas que estão em prisão agora, 137. O 7 é sempre um mistério. Então você tem que saber, eu quero saber do 7º selo. É um mistério. Escuta, o 7 sempre é um mistério. Observe esse 7, que é o término. Você não sabe que Branham é o último mensageiro e último profeta dentro das 7 eras da igreja? Ele foi o último profeta. Isso daqui, é claro, vou repetir, observe esse 7, que é o término. Isso foi a vinda do Senhor. Meus irmãos, ele estava deixando cair coisinhas para nós. Sabe por quê? Porque Deus disse, não diga a ninguém. Mas Deus não falou para ele, não pregue. Só não diga a ninguém. E aí ele vem falando. Quando vocês que ouviram esses dias a mensagem, nomes blasfemos, vocês aprenderam alguma coisa? Quando o irmão Branham mostra ali que o 7 é o número de Deus. Vocês ouviram a mensagem, mas vocês aprenderam que 7 é o mistério, 7 é o número de Deus, e é o término, e isso foi a vinda do Senhor. Você pode prestar atenção nisso. O céu ficou quieto, em silêncio, ninguém se moveu, porque o próprio Jesus disse, nem mesmo o anjo do céu sabe quando eu retornarei. Não é rápido. Isso daqui é a vinda para revelar os selos, para que ele pudesse completar com os selos, preparando essa noiva para o arrebatamento. Ninguém vai no arrebatamento com essas mensagens que nós estávamos pregando até o ano 2000. Ninguém vai no arrebatamento com esse tipo de mensagem denominacional e nem dentro da própria mensagem, que não tem a revelação dos selos. Veja, suas infalíveis palavras de promessa, pregado em 1964, parágrafo 34, Israel está em sua terra natal. Ela é a sua própria nação. Ele tem o seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, em um membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação, a primeira vez por volta de 2.500 anos, desde que ele foi nação. O tempo em que Israel se tornou nação, até 40 anos. Isso aqui é o William Branham que está dizendo. Quando você apertar o play, suas infalíveis palavras de promessa, 34, não deixa escapuliço, não. Dá um pause ali e medite. É Branham que está falando, é o nosso profeta que está falando, é aquele que eu creio, é a mensagem dele que eu como todo dia. Repetindo. Do tempo em que Israel se tornou nação. Quando foi? 1948. Até 40 anos. Quando dá? 1988. Neste período de tempo, ele virá. A vinda é um mistério. Por isso é desse jeito. Nesse espaço de tempo, ele virá. E se aquilo é verdade... E se o que Jesus falou é verdade, você crê que é verdade? Povo da mensagem, povo crente de todo lado, vocês creem que é verdade? Crente de qualquer denominação,
Você crê que isso é verdade? Quando Israel retornou para a sua pátria, dentro daquela geração, tinha que ter a vinda. Se não teve a vinda, então o que diz o próprio profeta? Escuta, do tempo em que Israel se tornou uma nação até 40 anos, neste período de tempo, ele virá. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. Amém. A irmã Brana morreu antes, porque a vinda foi em 63. Você entende? A vinda foi em 63, mas ele não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Mas ele estava dando para nós até a data de 48 mais 40. Dentro desse espaço de tempo, ele virá. Eu creio que isso é o suficiente para nós até aqui. Que Deus te ajude para você receber esta palavra. A palavra não é minha, filhos. Essa mensagem é do profeta William Marion Branham. Esta é a mensagem do profeta que eu creio. Ele terminou o seu trabalho das eras, saiu das eras, porque você encontra Apocalipse 3:20, Cristo batendo a porta. Que Cristo é esse? Os selos no profeta. Eram os selos em carne. Cristo batendo a porta. Alguém usa para um evangelismo, é Jesus batendo na porta do seu coração. É muito bonito isso. E é bom você abrir o coração e deixar ele entrar. Mas o Cristo que é os selos. Ele está batendo a porta de Laodiceia, do movimento pentecostal. Agora o movimento pentecostal está dentro da mensagem. Os bebês pentecostais estão dentro da mensagem. Lá atrás, os bebês pentecostais, que eram os pentecostais de Laodiceia, não podiam ouvir essas coisas. Agora, quem não pode ouvir selos, trovões, novo nome, são os bebês pentecostais da mensagem. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e venhamos ver o precursor e a vinda cumprida. Agora, ele trouxe essa mensagem dos selos e nós, como a igreja, João, toma esta revelação, este livrinho aberto, come, aí sim, profetiza. Agora tem que profetizar o que Brana não pôde pregar, o que Brana não pôde ensinar, o que Brana não pôde dizer a alguém. Não diga a ninguém, esta é a terceira puxada. E aqui está esse ministério de João, nesse tempo final, que a gente faz parte, você faz parte desse ministério de João, nesse dia final. Aqui estamos conhecendo o precursor e a vinda. Isto é, o precursor e o precursado. O próprio profeta mostrou, é Cristo. Aquilo que está na nuvem, você vira para a direita, é Cristo que está ali. Pai, a gente não pode fazer mais nada, Senhor, senão dar a sua palavra com aquilo que nós conhecemos, com a revelação que o Senhor tem nos dado. Eu peço ao Senhor que nesse instante fale no coração deste povo. Abra o coração, a mente, para que eles possam receber a sua palavra, que não é nossa, mas é a palavra que nos prepara para o arrebatamento, para cumprir 1 Tessalonicenses 4,17, porque 4,16 já cumpriu no tempo do seu profeta. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero ver um eleito se manifestar aqui no Brasil, na África, em Portugal, nos Estados Unidos, onde você está me ouvindo. Lá na Espanha nós temos o irmão Roberto, que recebeu a palavra. Deus, onde tiver mais um eleito, que eles possam se despertar e dizer, depois de uma clareza de mensagem, como o profeta deixou para nós, como vamos rejeitar uma mensagem dessa?
Aceite enquanto é tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a revelação e também receba a sua cura, receba a sua proteção nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Jesus Cristo veio em 63, quando ele veio a segunda vez. Sei que novamente ele vai voltar, agora ele vem nos arrebatar. Mais um pouquinho vamos esperar, sempre no caminho vamos vigiar. Já está chegando a nossa redenção, e graças a Deus por mandar João. Já faz alguns anos que Brana partiu, a sua missão ele já cumpriu. Hoje nosso irmão dorme no Senhor, mas veio João, o seu sucessor. Mais um pouquinho vamos esperar, sempre no caminho vamos vigiar. Já está chegando a nossa redenção, e graças a Deus por mandar João. O avivamento da noiva chegou, são 7 trovões que Deus enviou. Com seu novo nome ele me selou, o Filho do Homem foi quem revelou. Mais um pouquinho vamos esperar, sempre no caminho vamos vigiar. Já está chegando a nossa redenção, e graças a Deus por mandar João.